Um outro ponto muito importante quando a gente trabalha com o CSS é a questão do posicionamento desses boxes, né, dessas caixas, das divs, dos elementos que nós queremos posicionar na tela. Então nós vamos ver um pouquinho agora sobre essa questão do posicionamento. Nós vamos criar aqui um arquivo, um novo arquivo chamado posicionamento.html. E aqui dentro então também neste arquivo nós vamos colocar só uma folha de estilos. Eu vou colocar um corpo aqui com algumas divs que nós queremos apresentar. Então nós vamos trabalhar com alguns modelos aqui de posicionamento que nós queremos, que nós vamos apresentar. Existem vários classes de posicionamento. A classe principal de posicionamento é a estática, depois a fixed, a relative e a absolute. São as principais que nós temos. Também tem a stick. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que nós vamos fazer isso. Então eu vou criar aqui algumas divs. Então eu vou criar uma div de uma classe estática, um posicionamento estático. Vou chamar aqui ela de posição. Vou colocar um static. Eu vou colocar uma outra classe que vai ser a fixed. Então eu vou colocar a posição é fixed. Uma outra classe que é a relative. Nós vamos chamar de relative. E uma outra classe que é absolute. Nós vamos chamar aqui de absolute. Então, nós vamos ver outras formas de trabalhar com isso aqui também. Mas neste primeiro momento nós vamos trabalhar com essas quatro classes. Então nós vamos colocar aqui ponto .static. E vamos, para facilitar, como a gente já tem feito nos outros exemplos, a gente vai trabalhar aqui com um background color. Aí nós vamos usar então algumas cores dessas que já estão prontas aqui que a gente pode utilizar. Então uma cor coral para o static. Para o fixed nós vamos utilizar um background color. Vamos utilizar uma outra cor aqui, um dark cyan. Para a cor para o relative nós vamos utilizar uma cor, pegar aqui uma outra cor, uma fire brick. E para absolute vamos utilizar uma outra cor, background color. Então nós vamos colocar aqui uma outra corzinha qualquer aqui, essa biscuit que já usamos algumas vezes. Então, neste caso aqui estão aqui os elementos. Vamos apresentar o funcionamento dele. O nome do arquivo é posicionamento.html. Vamos trocar aqui o nome do arquivo para posicionamento.html. Então nós temos aqui os quatro elementos que nós queremos apresentar. Então neste caso, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer para facilitar aqui a nossa leitura é colocar uma borda em toda ela, né? Então nós vamos colocar para todas as divs, nós podemos colocar aqui mais uma classe que nós podemos chamar de caixa, talvez, né? Então nós podemos selecionar aqui todos os elementos, vamos chamar de caixa. Então eu vou colocar aqui para todas as minhas caixas, que eu quero apresentar em forma de caixa. Eu vou colocar aqui uma borda. Vou colocar uma borda sólida de 1 pixel, uma borda pequenininha, ali só para quem um pouquinho maior, acho que de 2 pixels, de uma cor preta. Então, veja, já temos aqui então essa caixinha sendo apresentada aqui para nós. Eu quero dar um espacinho, então eu posso colocar um padding aqui de uns 40 pixels. E acho que com isso, um pouco grande, né? Vou colocar um padding de 20 pixels. Então, já tem aqui uma caixa para poder apresentar um pouco melhor como vão ficar esses elementos sendo apresentados. O primeiro elemento que eu tenho, que eu falei, é o estático. O estático é o padrão, se eu não colocar nada, eu não preciso colocar um position, né? Eu posso colocar aqui, a gente coloca o position. O primeiro que eu tenho para colocar é o static, que já é o padrão, né? Eu posso colocar ou deixar em branco, eu vou colocar agora aqui. Quando é static, eu posso definir, por exemplo, que ele está a partir do topo, ele está a 100 pixels do topo. E eu posso também colocar um posicionamento dele a partir do lado esquerdo, a partir do lado direito. Então, eu vou colocar que a partir do lado esquerdo ele está a 30 pixels, por exemplo. Então, neste caso, eu vou atualizar, né? Ele não tem nenhum um valor, essa questão do static que eu estou colocando. Por quê? Porque
o static, a posição está estática, fica naquele lugar. Eu não posso dizer onde que eu quero colocá-lo, né? Ele fica naquela posição fixa aonde que ele logo depois do próximo elemento. Se eu tivesse um elemento um pouco antes dele, né, ele viria logo depois daquele elemento, não importa o que eu quero colocar. Então, o static é o padrão. Esses posicionamentos, né, eles não possuem efeito, né? Então, deixa eu colocar aqui, não possui efeito no posicionamento. Tanto o top, o bottom, o left, nenhum desses elementos vai possuir efeito. Mas se eu trocasse aqui para right, por exemplo, então estou trocando aqui o posicionamento, ele não vai alterar nada, né? Totalmente diferente de se eu uso, por exemplo, o fixed. Então eu vou colocar aqui a position fixed. Se eu só colocar a position fixed aqui e não fizer nada e voltar na atualização, atualizar a página, ele só a questão que mudou a forma dele quebrar aqui a linha, né? Que agora que eu tenho fixed, esse outro elemento aqui, ó, o relative, ele está relativo a um elemento estático que está atrás dele, né? Então ele não considera mais esse fixed, então ele sobrepôs, inclusive, né? Ficou por baixo desse fixed aqui, ó. Mas esse cara, então, esse elemento fixed, eu posso posicionar onde eu quiser ele na tela. Eu posso, por exemplo, colocar ele lá embaixo na tela, né? Posso colocar aqui uma caixinha, opa, posso colocar ele lá do bottom, né? Do bottom, eu posso colocar ele, sei lá, bem quase lá no final da página, a uns 40 pixels do rodapé da página, e posso colocar ele bem pertinho do lado esquerdo, né? Da tela, por exemplo. Vou colocar ele aqui a uns 20 pixels do ladinho esquerdo da tela. É uma forma que eu tenho de poder trabalhar com ele. Porque eu posso colocar... Opa, eu coloquei na posição errada, né? Eu quero esse aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aquelas engrenagens ou alguma parte de configuração, algum texto que eu quero colocar aqui no cantinho da tela, né? Eu posso fazer isso. Eu vou atualizar agora aqui, ó. Ele vai ficar fixo aqui, ó. Né? Isso é muito interessante para nós, né? A gente vai ver que ele vai ficar fixo mesmo se a tela correr, né? Mesmo se eu tivesse aqui uma caixa que corresse bastante, né? Vou colocar o body dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uns 800 a altura dele, uns 1000 pixels. Se ele, ó, mesmo que eu faça correr aqui a tela, ó, ele mesmo assim fica fixo ali naquela posição, sempre fixado ali naquela posição. Isso aqui é bem interessante para nós. Então eu coloquei aqui um corpo de uma altura bem grande, né, para poder trabalhar. O outro exemplo que eu tenho, então veja que o relative subiu, né, já ficou, né, porque é outro fixo, né, outro estático, né. Ele tem o nome de relative, mas ele ainda é estático, né, então ele está lá. Agora a position relative, ela fica assim, ela fica então, ela cria um posicionamento relativo na tela, né? Então eu vou colocar, por exemplo, ela a um topo, a parte de cima dela vai estar, por exemplo, a 30 pixels. Neste caso, ele vai estar 30 pixels do último, né? Esse último elemento aqui que está antes dele, né? E o outro que é estático fica no mesmo lugar, como se esse elemento estivesse ali, né? Ele ganhou um dimensionamento, mas é como se esse elemento estivesse ali. Eu preciso, porque eu não coloquei nenhum posicionamento diferente para ele, né? Então, aqui o relativo ele fica relativo ao último elemento que está na tela. E o absolute, se eu colocar agora aqui o position igual a absolute, e agora então poder atualizar, veja que quando eu atualizo, né, ele ficou aqui nessa posição absoluta, ele ocupa aquele lugar ali, e ele vai ficar exatamente na posição em que eu mandar ele colocar. Então, se eu colocar, por exemplo, que ele vai ficar do topo, eu vou colocar de novo 30 pixels, né, e vou colocar aqui e ele só ocupa o espaço dele, né, e que ele vai ficar da direita a 40 pixels. Olha o que vai acontecer nesse caso. Ele vai ficar aqui, ó. Ele ficou absoluto, ele ficou a 30 pixels da margem superior e não do último elemento. Diferente desse aqui que é relativo. O relativo ele ficou a 30 pixels do outro elemento anterior a ele. Esse aqui não. Mas se eu correr, ele corre lá, ele não fica parado, tá vendo? Ele corre lá também o elemento para mim, normalmente. Isso é uma questão interessante. Mas o absolute nem sempre ele tem esse comportamento. Eu poderia, por exemplo, criar uma div aqui. Deixa eu verificar se eu vou chamar ela de relative também, né? E vou colocar ela aqui uma caixa externa.
Só para a gente verificar como vai acontecer isso aqui. Ele criou uma nova caixa externa aqui. Vou colocar um outro nome para facilitar aqui, né? Vou colocar aqui caixa relative. Eu vou fazer uma classe chamada caixa-relative. Ele tem um position relative. E eu vou falar que ele tem um top de 50 pixels para ele afastar um pouco. Agora aqui ele é um caixa relative. Temos este elemento aqui. Eu vou colocar uma cor para ele, um background color para ele. Vamos escolher aqui uma cor. Pode ser essa Burlywood. Vou salvar. Então, tá aqui essa caixa relative. Né? Como ela não é do tipo caixa, né? Ela não tem aquela altura, não tem borda. Pronto, agora ela tem uma altura e uma borda. Né? Mas neste caso aqui eu nem vou querer colocar isso. Eu vou colocar dentro dessa div, eu vou colocar uma outra div. E eu vou chamar ela de caixa absolute. Né? Uma outra caixa absoluta eu vou chamar de caixa interna. Veja que nesse caso aqui, se eu só atualizar, ela vai quebrar tudo que eu tinha feito aqui. Né? Mas eu vou colocar agora essa caixa é absolute. Eu vou colocar ela como uma position absolute. Mas ela vai ficar absoluta dentro do elemento que ela está. Como ela está dentro dessa caixa relative, ela vai ficar absoluta ali dentro. Eu vou colocar ela num top de 5 pixels. E vou colocar ela num left de 30 pixels. E vou mudar a largura dela para 150 pixels. E vou colocar uma borda, para que a gente possa ver ela ali dentro, de uma borda sólida de 2 pixels, preta, para que a gente possa ver bem ela ali dentro. E vou também colocar um background nela, uma cor de fundo nela, um background color. Uma corzinha aqui, nós não usamos ainda, essa Cornflower Blue. Salvar aqui. Veja agora, vou atualizar. Ela ficou relativa aqui dentro. Né? Veja, relativa a essa caixa aqui. Ó. Vou afastar ela um pouquinho mais no lado esquerdo para 200 pixels. Veja, ela ficou aqui. Ó. E se agora eu colocar essa caixa aqui dentro, colocar um caixa assim, colocar uma borda, né? Ela vai ficar aqui dentro. É uma forma que eu tenho de colocar ela relativa a esse elemento que ela está dentro. Né? É claro que se ela for maior que o elemento, ela vai extrapolar. Né? Antes eu tinha deixado ela sem aumentar o tamanho da caixa, né? ela ia extrapolar. Né? Não tem como eu não deixar extrapolando ela aqui, a não ser que dentro desse caixa absolute eu possa usar um outro elemento aqui, ó, que é o overflow, usar hidden, né, no overflow. Então ele sair para fora daquela, tudo que sair para fora daquela div ele corta. É uma forma também que eu tenho de apresentar, né? Não tinha mostrado nessa propriedade, é uma propriedade de aquilo que sair para fora da caixa ele pode então esconder, né? Tem outras opções que eu tenho ali para fazer também isso. Então é isso, eu vou deixar ele como caixa aqui, né? E nós já temos então várias formas de poder fazer isso. Eu vou salvar aqui, voltar nessa opção. Tem mais uma opção interessante para nós, que é o uso de um outro tipo que é chamado de stick. Então, e por fim, uma forma que eu tenho também é de apresentar uma caixa que fica flutuando, tipo um stick. Né? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma outra div. Eu vou chamar ela de stick. E vou colocar aqui o conteúdo de posição stick, como a gente já tinha chamado. E aí, então, o que eu farei aqui nesse caso? Vou colocar dentro de uma caixa ela também, para ser apresentada bem ela certinho. Né? E vou colocar aqui uma stick. E o que eu vou colocar? O position dela vai ser igual a stick. Eu quero dizer em que posição do topo ela vai ficar. Eu vou colocar ela, por exemplo, a 20 pixels do topo. E vou colocar também um background color aqui, para que a gente possa visualizar bem ela. Vou colocar uma corzinha aqui, pode ser essa cor parecido com azul. Tá aqui, agora eu vou atualizar isso. A posição ela tá aqui, ela ficou por cima, né? Porque eu não posicionei ela bem na tela. Mas o que eu quero mostrar é esse efeito aqui, ó.
ela vai ficar parada naquele lugar ali, ó. Bom, então é isso, né? Com esses elementos, a gente já viu então como a gente pode utilizar um código, um posicionamento estático, fixo, relativo, absoluto, ou esse stick que cria esse efeito, né? De deixar algo fixo lá em cima, né? E quando eu rolar, então ele volta a rolar novamente a caixa, né? Então cria esse efeito para nós. Então é isso, a parte de posicionamento das caixas dentro de uma caixa dentro de um código do CSS.